culto, de adoração ao nosso Deus, momento de comunhão que nós temos o privilégio de estarmos juntos, reunidos, para adorar. Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, sabemos que sem Jesus nada podemos fazer. Mas é no nome dele que neste momento nós nos reunimos no templo, no local de culto, de adoração, de entrega ao teu santo nome, para celebrar aquele que é merecedor do louvor, da honra e da glória, Jesus Cristo, o Senhor. Pai Santo, seja com cada um que entrou. Obrigado pela chegada do pastor Elton Góes, sua esposa, o amigo que o trouxe na viagem de Piraí até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja a contemplar, a receber do teu trono de graça todo momento de culto ao Senhor, porque tudo foi feito, preparado para o Senhor. Nós te pedimos a sua aprovação e a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ler o texto sagrado? Vamos juntos? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus está no nosso coração. O Espírito Santo do Senhor está aqui para receber o culto da Igreja de Jesus Cristo. Vamos louvar e adorar? Silêncio,
pertence ao Senhor. Neste lugar, somente o Senhor é bem-vindo. Por isso, Santo Espírito, rogamos ao Senhor que haja com poder e glória neste lugar. Nós queremos experimentar a Tua presença aqui. Sabemos que a promessa de Cristo cumpriu e nós estamos reunidos aqui em Teu nome para adorá-lo na beleza da Tua santidade. Nós queremos experimentar a Tua presença. Nós queremos, Senhor, sentir o Senhor nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, a cada culto nosso neste lugar, que seja um encontro diferente com o Senhor. Ó Deus, sabedores de que o Senhor está aqui, e que neste momento nós rogamos ao Senhor o Teu perdão para as nossas vidas. Ajude-nos a viver uma vida de acordo com a Tua palavra, digno de sermos chamados de adoradores do Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que é santo, o Deus que é Senhor, o Deus que é majestoso e merecedor de toda a adoração. Ó Deus, faça algo diferente neste lugar. Aviva a Tua igreja, traga renovo espiritual para ela. Ó Deus, que esse tempo em que nós nos propomos a buscarmos ao Senhor, a termos um encontro contigo, sabemos que cada culto que entramos aqui, o Senhor está nesse lugar. Mas Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa fazer algo diferente nesses dias. Abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos. Deus, aqueles que estão enfrentando momentos de luta, ó Deus, eu rogo ao Senhor neste momento, pelo irmão Antônio, o pai do Léo. Ó Deus, tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia do neto. Traga restauração. Abençoe todo o tratamento. Seja com o nosso irmão Luciene. Deus, tua filha que tem tido alterações na sua glicose. Ó Deus, em nome de Cristo, continue abençoando o seu tratamento. Entre com providência na casa de Santa Anastácio. Suas filhas, traga-as para perto do Senhor. Assim como Paulo, Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos por cada um que está aqui nesta noite. Por aqueles que estarão acompanhando esta celebração. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na Tua presença, pois é na presença do Senhor que nós encontramos refrigério para a nossa alma. Pai querido, ajude-nos a caminharmos com Jesus, pois é com Jesus que nós chegaremos à presença do Senhor. Te louvamos e te adoramos, te glorificamos. Tudo é para o Senhor, pois assim nós te oferecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus está nesse lugar, amém? Continue adorando ao Senhor, continue louvando o nosso Deus. Não há nada
dois pastores que, a partir de hoje, estarão pregando aqui em nossa igreja. Hoje pela manhã pregou o pastor Ronei, filho do pastor Jorge Andrade. Agora à noite está conosco o pastor Elton Góes, sua família, esposa, acompanhado de um amigo, veio lá de Piraí para entregar a mensagem do Senhor. Próximo domingo à noite estará o pastor Roosevelt e no último domingo estará conosco o pastor Elias Pérez. Gostaria que nesse momento você intercedesse a Deus pela igreja, pelo propósito pelo qual temos colocado no coração de vivermos este tempo como adoradores do Senhor, comunhão com Deus, com os ouvidos inclinados para aquilo que Deus tem a nos falar. Cada culto é um encontro diferente com o Senhor. Põe no seu lugar, eu gostaria que você orasse a Deus. E colocasse diante do Senhor. Ore pelo pastor Elton Góes. Ele estará pregando a palavra de Deus daqui a pouco. Coloque diante do Senhor. Pede a Mariane, a gentileza Mariane, vai vir o microfone aqui. Ela vai interceder a Deus. Ela vai colocar diante do Senhor esse propósito, como temos feito nesses dias. Ela vai pedir a Deus também que use a vida do teu servo, pastor Elton Góes. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Pai, agradecemos ao Senhor porque sentimos a tua presença em nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, porque nós podemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Obrigada, Pai, porque este propósito, durante esse mês, Pai, nos faz relembrar, ó Deus, como foi o nosso primeiro encontro contigo. Pai Santo, eu quero te pedir nessa hora, Pai, que cada um que aqui entrou, cada filho teu, Senhor, cada membro dessa igreja, onde esteja, Pai, possa se lembrar nesta hora de como foi o encontro com o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigada porque o Senhor nos salvou, Pai. Deus, que vidas continuam sendo transformadas aqui, Pai. Que vidas possam ter um encontro com o Senhor durante todo este mês, Pai. E que a alma delas sejam salvas, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nós rogamos ao Senhor nesta hora que continue, Pai, a abençoar a vida de cada pastor que estará conosco aqui durante este mês. Louvado seja o Senhor pela vida do pastor Ronei, que aqui esteve pela manhã. Continue abençoando sua família, a vida do pastor Elton, Pai, que já está conosco nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, falar através do teu servo. Pai, use, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome nesta noite. Senhor, abençoe sua família, assim como o pastor Lúcio e sua família, pastor Elias e sua família. Pai Santo, peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida do pastor Edmilson, Deus servo, Pai, aqui nesta localidade. Seja o Senhor, Pai, a cuidar da vida, do ministério. Peço ao Senhor que visite Carol, Felipe, cuida dele, Senhor. Continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida deles. Pai, mais uma vez eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que possamos ser, Pai, a noiva que o Senhor deseja encontrar. Que sejamos, ó Deus, um povo separado, um povo escolhido, Senhor. Um povo a quem o Senhor possa olhar e ter prazer em nossas vidas. Ser, Pai, com cada ministério dessa igreja, Senhor. Com cada pessoa que frequenta essa igreja. Senhor, em nome de Jesus, queremos tão somente, Pai, agradar o teu coração. E mais uma vez nós pedimos, Pai, venha, Pai, ao encontro, ó Deus, daqueles que precisam ser salvos nessa cidade. Seja o Senhor conosco. Perdoa ainda, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus que nós oramos, na certeza, Pai, de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que os seus ouvidos não estão tampados ao nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
Este é o texto que eu vou usar quarta-feira para pregar. Essa ministra aqui, ela não é mole não, ela está aguçada, antenada com Deus, né? E recebe do trono, né? Aquilo que Deus quer nos falar. Louvado seja Deus por isso. Queridos, nossos pequeninos, né? Daqui a pouco vão estar aqui à frente e nós vamos orar por eles, mas nesse momento nós vamos estar louvando o Senhor, dedicando a Ele, consagrando tudo ao nosso Pai Celestial e pedindo a Ele que continue derramando, né, da sua provisão na vida de cada um de nós. Você que é membro dessa igreja, porventura veio preparado para esse momento, que Deus também o abençoe juntamente com a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Depois a Betânia vai agradecer a Deus por este momento de gratidão e de dedicação ao Senhor, e ela também vai orar pelos nossos pequeninos.
gratos a Ti, Pai, por todo o recurso aqui depositado no Teu altar. Obrigada, Pai, porque sabemos que devemos devolver aquilo que o Senhor provê na nossa vida. Obrigado por ser o provedor, ó Deus, do nosso lar, da nossa vida, da nossa casa. O Senhor nada tem nos deixado faltar. O Senhor tem sido, ó Deus, com os Teus filhos. E somos gratos ao Senhor por isso, ó Pai. Consagramos a Ti também as mãos daqueles, ó Deus, que administrarão. Que tudo, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pai amado, nessa hora entregamos a Ti um culto infantil. Cada criança que aqui está, a vida da Paula. Pai amado, consagramos eles nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um. Pai amado, que eles possam crescer e serem ensinados nos Teus caminhos. Obrigada, Deus, pela vida deles. Te louvamos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está faltando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que tudo acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou me dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar que tudo vai passar. Deus mandou me dizer: olha, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou me dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar
tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar que tudo vai passar. Queridos, mais uma vez, graça e paz a todos. Nós vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus. É um tempo em que nós podemos ouvir Deus nos falando através da sua palavra. Eu gostaria que você, nesta hora, pudesse voltar todo o seu pensamento, o seu coração, para aquilo que o próprio Deus já colocou no coração do pastor Elton. E que a mensagem traga transformação na vida de todos aqueles que ouvirem. Que Deus assim nos abençoe. Pastor Elton, obrigado, querido, viu? Muito obrigado por aceitar o convite em estar conosco aqui. Ele é membro lá da Igreja Batista em Piraí, a maioria que conhece, o pastor Paulo Alberto, né? Muito amigo nosso. Nós nos conhecemos desde 2001. Um tempão, já temos aí 20 anos, né, se passaram de convivência, onde nós que passamos a nos aproximar um do outro, né, passamos a conhecer um ao outro, e ele liga para mim, eu ligo para ele, é aquele momento em que nós já chegamos àquele amigo, né, e aquele ombro sempre está pronto para nos receber. Assim é Deus. Nosso encontro com Ele é assim, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Pastor Elton, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Boa noite, igreja. Uma alegria que me encontro aqui esta noite. Comigo, minha esposa, Silvana, está ali, comigo ali. Douglas, um amigo que eu conheci há um tempo atrás, e para onde que a gente vai, onde que eu sou convidado a pregar, Douglas, vamos comigo. E ele se prontifica e se ele tiver outro compromisso, ele transforma tudo aquilo para estar conosco. Ficou em casa Emanuel e Beatriz. Emanuel 19 anos e Beatriz 13. Beatriz ficou em casa, ela sempre nos acompanha, mas Beatriz ficou em casa porque trabalho de colégio tem que entregar. E ela tem bastante coisa para fazer. E nós deixamos ela em casa e viemos somente eu e minha esposa. Os dois são batizados, crentes em Jesus Cristo. E é uma alegria para nós, porque eu tive o privilégio de batizar a Beatriz. Então, é com grande alegria que eu me encontro aqui essa noite. Nós nos encontramos aqui. Sou membro desde outubro da primeira Igreja Batista em Piraí, pastor Paulo. Até então nós éramos membros, desde quando eu me converti em 2008. Não, 1998. É muitos anos. 1998, outubro de 98, me converti na Igreja Batista Central de Volta Redonda, pastor Milson de Mares. E desde então nós congregávamos lá e aprove a Deus que o pastor Paulo nos convidasse para ir para a igreja trabalhar. Onde eu estava, não estava trabalhando. Então o pastor Paulo viu que eu estava ocioso, só engordando. Ele então me chamou para trabalhar lá e nós estamos lá até então. Eu estou como pastor-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Sul Fluminense, pelo segundo mandato consecutivo, pela misericórdia de Deus. E eu sou missionário mobilizador da Junta de Missões Estaduais, tentando fazer com que Volta Redonda, a região sul fluminense, abrace missões estaduais. E poucas igrejas fazem isso. Lá no Sul Fluminense, somente 4
que faz isso, que contribui com missões estaduais, porque não sabem os trabalhos, né, que missões estaduais fazem para nós. Então é com muita alegria, meus irmãos, que eu estou aqui essa noite. E um desafio, porque na hora que o pastor falou para mim, falou aqui, né, que os pastores que estiveram aqui, o pastor Ronei, meu vizinho, era até pouco tempo meu vizinho, lá em Volta Redonda, meu amigo, foi meu professor no seminário, pastor Roosevelt, missionário, que bagagem que aquele homem tem, e pastor Elias Félix, né, pastor de Boa Sorte, né, Igreja Batista em Boa Sorte. É um desafio, irmãos. É somente a misericórdia de Deus eu estar no meio desses homens. Então, mas é com muita alegria, ok? Muita alegria que me encontro aqui. Trago um abraço do meu pastor Paulo. Ele falou que a igreja ele ama muito e ele mandou um abraço para todos. Como o pastor disse, o tema desse mês, Encontro com Deus, uma experiência para toda a vida. Eu fui desafiado a falar sobre esse tema. E confesso ao pastor que foi uma coisa que Deus tocou no meu coração, que nós vamos falar essa noite. Porque, e eu não vou trabalhar somente em texto, eu gosto de trabalhar vários textos. Porque se eu for falar somente de um encontro que alguém na Bíblia teve com Deus, eu vou estar sendo injusto. Porque vários homens e mulheres na nossa palavra de Deus tiveram encontros marcantes com Deus. E encontros que foram experiências que valeram para uma toda a vida. Foram experiências essas que marcaram para sempre. Mas antes de começarmos, nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele fale nos nossos corações. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Fale aos nossos corações. Permita que nossa mente seja transformada pela sua palavra. Use-me para que saia somente o que o Senhor desejar da minha boca. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, eu vou trabalhar 3 textos que falam de experiências com Deus. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Fala do chamado de Abraão. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os teus, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Saraí, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para a terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Meus amigos, Deus chamou Abraão
do meio da idolatria, quando se encontrava em Ur dos Caldeus, uma cidade que era dedicada a Nanar. Nanar era o deus da lua, conforme vemos em Josué 24, versículo 2. Abraão não conhecia o verdadeiro Deus ele não conhecia o verdadeiro Deus e não havia feito nada para conhecê-lo. Além de não conhecer o verdadeiro Deus, ele não procurou maneira nenhuma para conhecer Deus, apesar de já ter ouvido falar de Deus. Ele não chegou a fazer nada para conhecer Deus, mas Deus, através da sua graça, chamou Abraão. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir a dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Como eu disse, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou e fez com ele um pacto, e ele confiou em Deus durante 100 anos. E hoje podemos, com a sua experiência, com a experiência de Abraão, andar pela fé e viver de modo agradável, dedicado a Deus. Quando Deus apareceu a Abraão, não nos é dito quando ele apareceu, o que tempo que ele apareceu, o ano que ele apareceu, mas de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira das 7 vezes que Deus se comunicou com Abraão. E há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão e Sara. Primeiro, Deus estava preocupado com a salvação dos dois. Deus estava preocupado com a salvação de Abraão e Sara e revelou a sua glória para eles. Esse foi o primeiro propósito, o primeiro motivo. O segundo motivo de Deus se comunicar com Abraão foi abençoar todos os povos da terra. Através de Abraão, Deus abençoaria todos os povos da terra. Deus, mais tarde, enviaria seu Filho, Jesus Cristo, para completar essa bênção. E o terceiro motivo, a vida de Abraão é o exemplo para todos nós cristãos que desejamos andar na fé. Todos nós sabemos a história de Abraão, a prova que Abraão foi colocado, e Abraão transformou a sua vida após o conhecimento de Deus. Abraão e Sara não eram perfeitos, mas de um modo geral, sua caminhada caracterizou-se pela fé e pela fidelidade a Deus. O segundo texto está mais adiante um pouquinho, em Êxodo 3, dos versículos 1 ao 6. Êxodo 3, dos versículos 1 ao 6. Nos fala do chamado de Moisés. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça
Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés estava pastoreando há 40 anos, servindo em Midian, terra para a qual ele tinha fugido após descobrirem que ele tinha matado um soldado egípcio. E Moisés, durante aqueles dias e noites, creio eu, que no campo, sem dúvidas, meditava e orava sobre as coisas de Deus e sobre o seu povo que sofria no Egito. Moisés, ele teve um encontro com Deus quando ele viu aquela sarça queimando, mas não se consumia. E Moisés, na sua curiosidade, ele se aproxima e Deus fala com ele. Deus falou com Moisés e garantiu-lhe que era o Deus de seus pais e que sentia que o povo hebreu estava sofrendo. Deus, quando falou com Moisés que ele entendia o sofrimento do povo hebreu no Egito e deu a escolha, e Deus escolheu Moisés para conduzir, para liderar o povo hebreu. A declaração de Deus, vem agora, eu te enviarei, deve ter deixado Moisés estarrecido. Moisés até então ele era fugitivo, e por medo de morrer, ele se encontrava em Midian. Ele já tinha constituído família naquele local e não passava pela cabeça de Moisés ser chamado por Deus, principalmente para salvar aquele povo, o povo que era o povo dele, o povo hebreu. E o encontro de Deus com Moisés transformou a vida daquele homem e libertou o povo do Egito. Todos nós também sabemos da história de Moisés. Até pouco tempo atrás passou na televisão a história de Moisés. Mas como eu disse, meus irmãos, 3 textos. O terceiro, apesar de não ter sido especificamente um encontro com Deus, mas foi através de Deus que essa pessoa encontrou Jesus e foi salva. Apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Sim, diz a palavra de Deus. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, tanto homem quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vindo do céu o cercou, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisa fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram, emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. A conversão de Saulo de Tarso.
um dos principais perseguidores dos cristãos. De acordo com o registro bíblico, no capítulo 9 de Atos, Saulo teve 4 encontros que, em conjunto, transformaram a sua vida. Mas nós vamos, dos 4 encontros, nós vamos deter somente um. O encontro de Saulo com Jesus. Ao olhar para Saulo na estrada, vemos um homem zeloso que pensava estar verdadeiramente servindo a Deus. E ele pensava que ao perseguir a igreja, ele estava seguindo a Deus por causa da lei que eles seguiam. Apesar do seu grande conhecimento, Saulo estava espiritualmente cego e não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava de fato sobre o Messias. Porque o Antigo Testamento ele já vinha ensinando sobre o Messias, e como Saulo e os demais estudiosos daquela época, eles prestavam muita atenção no Antigo Testamento, na lei, eles não perceberam que o Antigo Testamento mostrava o fato sobre o Messias. E ainda hoje muitos religiosos, porque tem muitos religiosos que não confiam em Jesus Cristo, confiam em outros deuses, mas não confiam em Jesus Cristo. Esses religiosos que se consideram virtuosos não percebem que precisam de um Salvador. E o único Salvador que nós temos é Jesus Cristo. E se ofendem quando nós dizemos que são pecadores. Pessoas que ainda não tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo. Saulo acreditava que era preciso obedecer completamente a lei antes que o Messias viesse. Se não cumprisse a lei, não existiria Messias, por falta de entendimento do Antigo Testamento. Saulo, ele devastou todas as igrejas da Judéia e obteve permissão do sumo sacerdote de perseguir os discípulos de Jesus Cristo até Damasco. Damasco possuía uma grande população de judeus e aproximadamente entre 30 e 40 sinagogas. E de repente Saulo estava no chão, aquele homem que se achava o Todo-Poderoso estava no chão, não caiu do nada, foi uma luz que derrubou, aquela luz enviada por Jesus, porque Paulo não foi acometido de uma insolação, porque pelo horário que ele estava caminhando pelo caminho de Damasco, o sol estava ardente, ele não se acometeu de um ataque epilético, porque Paulo não tinha problema de doença, mas sim de um encontro pessoal com Deus. O que derrubou Paulo foi o encontro pessoal com Deus, o encontro pessoal com Jesus Cristo. Por volta do meio-dia, uma forte luz, e viu uma forte luz e ouviu alguém dizer seu nome. Os homens que estavam com ele também caíram por terra e ouviram um som, mas não compreenderam o que estava acontecendo, conforme Atos 9, 7. Naquele dia, Saulo de Tarso fez algumas descobertas que provocou a mudança. Paulo descobriu, para sua surpresa, que de fato Jesus de Nazaré estava vivo. Ele teve uma experiência com Jesus e ele percebeu que Jesus de Nazaré estava vivo. Era de fato os cristãos que testemunhavam continuamente sobre Jesus, mas Saulo se recusava a aceitar aqueles testemunhos. E quando Saulo teve aquele encontro com Cristo, ele aprendeu que ele era pecador e Cristo estava vivo. Saulo, como eu disse, descobriu que era pecador, perdido e que corria risco de ser julgado por Deus. O medo de Saulo não era Jesus Cristo, o medo de Saulo era Deus, porque ele acreditava que somente Deus existia. Após todos os acontecimentos
acontecimentos, todos os seus valores mudaram. Todos os valores de Saulo mudou. E ao crer em Jesus Cristo, tornou-se uma outra pessoa. O Senhor tinha uma missão especial para Saulo, conforme Atos 26, dos versículos 16 a 19. Não vou ler para não me alugar. O hebreu zeloso se tornaria um apóstolo dos gentios. O perseguidor se tornaria um pregador da palavra de Deus. E o fariseu legalista se tornaria um proclamador da graça de Deus. Quase 30 anos depois, Paulo escreveu que Cristo havia sido alcançado. Paulo escreveu que Cristo havia sido alcançado nas estradas de Damasco, que ele havia sido alcançado por Cristo. Filipenses 3:2 diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou perseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, eu disse 3 textos que nos mostrou homens que foram alcançados por Jesus Cristo em outubro de 1998. Eu também fui alcançado por Cristo. Após perder minha mãe quando eu tinha 22 anos de idade, eu era muito apegado a ela, eu comecei a entrar numa perdição. Só queria saber de bagunça, só queria saber de baile, de festas, e eu fui seguindo por um caminho que não me levava a nada. Era bebida, era drogas, e isso se alongou até outubro de 1998. Antes, porém, eu havia conhecido minha esposa. Nós nos conhecemos, ela trabalhava numa padaria e eu era músico, eu tocava pagode. E a gente trocava cerveja a troco de diversão para o pessoal que frequentava a padaria. E começamos a conversar, do nada eu, alcoolizado, foi por Deus mesmo que ela aceitou, porque se fosse eu, uma mulher, e um homem alcoolizado chegasse para mim e pedisse para me namorar, eu não ia querer. Foi por Deus, então Deus colocou a Silvana no meu caminho. E o nosso namoro foi através de muito sofrimento, porque eu era usuário de drogas e ela não. Ela já era cristã. Eu bebia e ela não. Às vezes eu chegava na casa dela alcoolizado e em vez de namorar, conversar, eu cochilava. E eu fumava. Eu era totalmente entregue na lama. E Deus colocou essa jovem na minha vida. E eu me lembro que certa vez eu fiquei de ir na casa dela, a gente já estava namorando, a gente já estava noivo. Eu combinei de ir para a casa dela no sábado à tarde. E sábado à tarde, uns amigos me chamaram. E em vez de ir para a casa dela, eu fui para o bar. E eu bebendo. Esqueci completamente do meu compromisso com a Silvana. E de repente passa uma vizinha dela e me vê parado no bar. E ela na casa dela me esperando. A vizinha dela vira para ela e fala assim: ele não vem não. Ele está no bar com os amigos, ele não vem. E a Silvana saiu da casa dela e foi até o bar. A Silvana saiu da casa dela e foi até o bar. E eu me lembro que eu estava conversando, um copo de cerveja, conversando, e quando eu olhei, a Silvana estava vindo, ela e a amiga dela, essa vizinha. A Silvana se aproximou e eu fui até o encontro dela. Ela tirou a aliança e virou e falou assim: ó,
Um homem desse eu não quero para a minha vida. E jogou a aliança em cima de mim. Eu comecei a querer procurar aliança. Um amigo meu virou e falou assim: larga a aliança, vai atrás dela. Vai atrás dela. E eu fui, conversei com ela. Ela não queria ouvir. Eu fui, conversei com ela. E falei para ela: olha, a partir de hoje, eu não uso mais drogas, mais álcool e mais cigarro. E foi assim. Começamos a frequentar a igreja e antes de nos casarmos, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, mas estava preso no mundo. Eu ia para a igreja com a Bíblia escondida, uma Bíblia de bolso escondido, porque eu não queria que os meus amigos vissem que eu estava na igreja. Mesmo gostando de estar na igreja, eu ainda estava preso ao mundo. E depois de certo tempo, Deus começou a me incomodar. Deus começou a me incomodar. Passou o tempo. O cristão que eu era no começo foi esfriando. E Deus começou a me incomodar. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Eu quero que você faça alguma coisa. E depois, conversando com ela, ela virou para mim e falou assim: eu sei o que é, mas não vou te falar não. Conversa com o pastor que ele vai te falar. E eu virei para ela e falei assim: não, deixa para lá e tal. E teve um culto que, voltado para missões nacionais, que o pastor pregava e falava diretamente comigo. Parecia que só tinha eu e o pastor dentro da igreja aquele dia. E aquilo tudo estava entrando para mim, vindo daquela maneira que mexeu comigo. E eu falei com ela de novo: Silvana, eu estou me incomodado. Esse culto mexeu comigo. E eu tinha sonhado algumas vezes, umas 2, 3 vezes antes, que certa ocasião eu estava na igreja assistindo o culto e o pastor falou alguma coisa, não esse que era meu pastor, mas outro, falava alguma coisa e eu levantava e discutia, batia a boca e não sei o quê. E eu fui e falei com o meu pastor, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: esse negócio que você está sentindo aí, eu senti também, quando eu fui chamado por Deus para o ministério pastoral. Eu virei para ele e disse: pastor, não vai dar certo. Eu sou um homem velho. Um homem velho. Deus não vai querer nada comigo. Aí ele foi e me deu exemplos, como Moisés, como Abraão, como Noé. E eu falei para ele: pastor, não quero isso para mim não. Não quero isso para mim não. Aí meu pastor dizendo assim: ora. Depois nós conversamos novamente. O pastor sugeriu que eu fizesse seminário. E quando eu falei para os meus irmãos que eu estava na igreja, eles falaram: não vai durar uma semana. Você na igreja? Não dura uma semana. Quando eu falei para minha irmã mais velha, hoje falecida, que eu estava indo para o seminário, ela virou e falou assim: você não queria nem fazer segundo grau, vai fazer seminário, faculdade? Não faz nada, vou de palha. E hoje eu estou aqui. Fazem 9 anos que eu fui consagrado ao ministério. Vão fazer 9 anos que eu fui consagrado ao ministério. Dia 3 de agosto. Fazem 9 anos que eu fui consagrado ao ministério. Aquele jovem
que era voltada a drogas. Tinha dias que eu estava 7 horas da manhã na boca de fumo. Tinha meses que eu gastava meu pagamento com drogas. Aquele jovem foi transformado, porque ele teve um encontro com Deus. Da mesma forma que Abraão teve um encontro com Deus, da mesma forma que Moisés teve um encontro com Deus, da mesma forma que Saulo teve um encontro com Deus e foi transformado, eu também tive o meu encontro com Deus e fui transformado. Se você ainda não teve aquele encontro com Deus, que desse aquela transformação geral na sua vida, creia, Deus quer encontrar você. Deus quer que você tenha um encontro com Deus, um encontro que vai causar uma experiência para a sua vida toda. Eu dou graças a Deus por Ele ter colocado a Silvana na minha vida. Graças a Ele ter colocado a Silvana na minha vida, hoje nós temos 2 filhos abençoados. Nós somos grandemente abençoados por Deus, porque nós temos a nossa casa própria. Apesar de alguns pesares, mas nós temos a nossa casa própria, porque Deus me encontrou e eu tive um encontro com Deus. Que Deus possa encontrar você e você possa encontrar Deus e viver uma experiência para a sua vida toda, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos encontra de tal maneira que nós às vezes não acreditamos. Quando nós encontramos o Senhor verdadeiramente, Pai, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. E nós, que não valíamos nada antes desse tal encontro com o Senhor, nós passamos a ser diferentes. Nós passamos a enxergar o mundo diferente. Através da sua palavra, Pai, nós nos tornamos abençoadores. Ó Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor teve esse encontro conosco. E se não fosse o Senhor, quem sabe nós nem aqui estaríamos para falar a palavra de Deus. Só o Senhor sabe da nossa vida. Só o Senhor sabe do que nós passamos, das nossas dificuldades, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor continue nos abençoando, porque nós cremos no Senhor. Se nós não crêssemos no Senhor, nós não estaríamos aqui nesse momento. Nós estaríamos com certeza em outro local. Por isso, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor resgatou cada um de nós do lamaçal. Obrigado porque o Senhor resgatou cada um de nós da perdição. As ofertas do mundo são várias, mas somos gratos porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. Nós temos que honrar o seu nome. Nós temos que servi-lo e provar para as pessoas que não conhecem o Senhor que só o Senhor é Deus. Só o Senhor que nos dá o privilégio de um dia estar contigo na glória. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. E peço ao Senhor que o Senhor conduza-nos para as nossas casas, sobre as suas poderosas mãos, e que nós possamos em breve, muito em breve, nos encontrar novamente. Se não na terra, mas nos céus, quando o Senhor Jesus voltar. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.
Ouvindo esse louvor, é bem suave. Ninguém permanece a mesma pessoa quando tem um encontro com Jesus. Mas os anos vão passando, as circunstâncias da vida, elas podem até mesmo tirar o nosso foco, os nossos olhos do Senhor. E muitas das vezes esfriamos na fé, nos afastamos do Senhor, deixamos de ter comunhão com Ele. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para nenhum de nós. É por isso que o propósito deste mês, encontro com Deus, uma experiência para toda a vida. Certamente você já teve um encontro com Jesus. A minha experiência de conversão é marcante. A igreja, pelo menos algumas 3 vezes. A minha experiência de chamado ao ministério pastoral é marcante. A igreja ouviu pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas uma coisa é certa: a minha experiência não é a sua experiência não é minha. Cada um tem um encontro pessoal com o Senhor. Enquanto o pastor Elton pregava, eu lembrava de um amigo meu que, na garupa de uma moto, cheio de drogas também, pastor Elton, ele disse: Deus, se o Senhor existe, eu serei transformado pelo teu poder e eu nunca mais serei essa pessoa. Hoje em dia, um diácono, um obreiro, casado, família e vive para a glória de Deus. Na garupa de uma moto. O meu encontro com Deus se deu no dia 2 de abril de 1989. Ontem, pela graça de Deus, fiz 31 anos de vida cristã. Amém. 33 anos de vida cristã. Fui parar numa igreja que eu nunca tinha sido convidado, não conhecia ninguém. Uma igreja de mais de 1000 membros. Eu sentei lá no final. E naquele dia Deus me levou àquele lugar para ter um encontro com Ele. Você já teve um encontro pessoal com Deus? Quem sabe, neste momento você precisa dizer para Deus: eu quero a cada dia mais ter este encontro com o Senhor, assim como foi a primeira vez. Porque Deus, eu não quero mais viver da forma como tenho vivido, mas eu quero experimentar a cada dia a presença do Senhor na minha vida. Porque o encontro com o Senhor é marcante, ele vale para toda a vida. E este encontro, Deus, ele só é possível na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero viver para a glória do Senhor enquanto eu estiver neste mundo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você deseja isso para você, viver experiências pessoais com o Senhor, continuar vivendo experiências que serão marcantes para a sua vida, diga para Deus nessa hora: Senhor, toca no meu coração. Fale comigo, porque a palavra do Senhor falou no meu coração. Assim como Abraão teve um encontro com o Senhor, assim como Moisés teve um encontro com o Senhor, assim como o próprio apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, eu nesta noite quero renovar a minha vida no teu altar. Porque eu quero viver para a glória do Senhor. Porque eu quero experimentar a cada dia o Senhor na minha vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me dá renovo. Traz renovo. Traz renovo para a minha vida. Deus, aqui estão teus filhos que já tiveram encontro com o Senhor. Mas se neste lugar existe alguém que ainda não teve encontro com Jesus, que hoje seja um tempo de salvação na vida dessa pessoa. Se também, ó Deus, houver algum irmão meu, alguma ovelha que tenha andado abatida, desanimada, fraca, fria na fé, ó Deus, aqueça o seu coração. Renove a mente, o interior, coração, a alma, que
que o teu Espírito Santo, Deus, possa nesta hora fazer com que cada um de nós esteja com o coração ardente de se encontrar com o Senhor a cada dia e experimentar da tua presença em nós. Abençoe a tua igreja. Obrigado pela vida do pastor Elco, Deus, que não mediu esforço para estar conosco aqui. Leva teu servo em paz, juntamente com sua esposa, seu amigo que o acompanha, ó Deus, assim como cada um de nós. E que nesta noite, nesta hora, os teus filhos sejam renovados por Jesus. Abençoe teus filhos, ó Deus. Eu os entrego em tuas mãos. Peço que a graça, o poder do Senhor que há em Cristo Jesus nos renove a cada dia. Nós pedimos que nos abençoe por tua graça, amor, favor e misericórdia, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Poderoso